Olá, seja muito bem-vinda. É com muita alegria que eu dou as boas-vindas. Eu sou a Isis, mãe da Lana de 2, e estou aqui para convidá-la a participar dessa semana inteira, Semana Despertar. E o que é a Semana Despertar? Esse projeto surgiu quando eu senti que eu estava preparada para ajudar outras mães no seu maternar. E eu relutei muito para chegar até aqui, porque eu sempre fui da área corporativa, mas sempre trabalhei com gestão de pessoas. E quando eu me tornei mãe, eu ouvi muita gente falando: agora você vai trabalhar com mães, né? As pessoas criaram uma expectativa muito grande em relação a isso. E naquele momento eu não tinha essa ideia amadurecida, não queria simplesmente falar com mães, ajudá-las na construção de seus negócios, enfim. Mas este ano eu me deparei com um momento onde eu conheci, né, a Lise Bourbeau, que escreveu o livro As 5 Feridas Emocionais, e eu identifiquei muito, né, com a abordagem que ela traz e comecei a ajudar muitas pessoas e me deparei com a maternidade, né, com as feridas principalmente que as mães carregam das suas mães. E envolve todo o sistema familiar, né? Então, aquilo que você vivenciou na sua infância, você pode carregar o resto da sua vida ainda mais madura. E aí eu entendi que, eu precisava ajudar outras mães com essa questão da maternidade. E pela experiência já que eu trabalho há alguns anos, né, nesse universo, mas sempre ajudando médicos, outras pessoas, outros profissionais da saúde, e não só diretamente a mãe. E aí então nasceu, eu dei esse start na minha vida, e esse é um projeto que eu estou amando demais, e dar suporte e apoio para outras mães, principalmente nessa época de isolamento, foi uma coisa que me tocou muito. Então, sejam muito bem-vindas a esse meu novo ciclo. Aqui é um território seguro de acolhimento, sem preconceito ou pré-julgamento, é um local de troca de saberes. Se você está sentindo ressonância com tudo que eu estou colocando, fique à vontade, a casa é sua. E eu começo dizendo que eu sempre ouvi, depois que eu tive a Lana, nossa, né, como que você se tornou a mãe que você é? Eu não imaginava que você se tornaria esse tipo de mãe. E eu não sei se eu acho graça disso, né? Ou se realmente isso é bom, né? Eu prefiro achar que bom, né? Que as pessoas pensam assim. Eu tive muita insegurança, eu já tinha perdido uma gestação antes, eu tinha medo de perdê-la também. Eu não, por mais que eu já trabalhasse, né, com as questões de gestantes, eu não mergulhava nos assuntos, passei muito mal, não tive muita disposição, trabalhei demais, talvez tentando, né, acelerar esse processo da gravidez, e eu percebi que as pessoas romantizam muito, né, a questão da maternidade, e o dia a dia nosso não é fácil, é um dia a dia de escolhas, de abrir mão de muita coisa. O sentimento de culpa existe sim, nasceu a criança, nasce o famoso coque, e enfim, você mergulha num universo que às vezes não é preparada para isso. Maternidade não é algo assim que surge facilmente, né? Ela precisa de maturidade entre a mãe, entre o filho. Então, não importa se você gerou, se você adotou, se você está cuidando de algum parente, quando você é responsável ou corresponsável, né, por uma criança, por educar aquela criança, aí sim você começa a praticar o seu maternar, né? E é muito lindo. Apesar de trazer essa parte que a gente idealiza muito e no dia a dia é difícil, você se apaixona completamente por esse momento, né?
pelo seu filho, por tudo que você começa a descobrir, é um universo novo. Hoje eu quero abrir a Semana Despertar falando sobre os sinais e os efeitos da ferida de mãe na nossa vida e como que ela influencia nos nossos relacionamentos ou até na forma com que a gente quer conduzir a nossa maternidade. E durante toda a semana eu vou trazer muita informação, muita troca, para que você consiga identificar se você carrega essa ferida e como ela está na sua vida, como ela está influenciando na sua vida. Bom, a conexão entre a mãe e o seu bebê é um processo de aprendizado para ambos. Então, é um laço que vai iniciar lá na gestação e depois vai se fortalecer nos primeiros cuidados, nos primeiros anos de vida. E não tem fórmula mágica, né? É você ali com a sua experiência fazendo o seu melhor. E pode ter certeza que não importa se você acha que você é uma péssima mãe ou que você não está fazendo direito, tenha certeza. Você está sendo a melhor mãe que você poderia ser para o seu filho nas condições que você está. E assim fica um pouco mais leve, sai um pouco da culpa que a gente sente todos os dias por N situações. A gestação, ela é um momento de iniciar esse vínculo. Acontecem muitas mudanças no corpo, né, no psicológico da mulher. Um monte de hormônios invade, né, o seu organismo para preparar o fortalecimento, o crescimento desse bebezinho. E, de fato, é uma mudança geral na sua vida. O bebê chega e está mudando tudo. E, consequentemente, o seu filhinho sente todas as emoções que você está sentindo. Embora no início ele não consiga dar significado para tudo que ele está sentindo, mas ele já consegue, por exemplo, nos primeiros 3 meses de gestação, sentir um desconforto, né, que a mãe tem. E ele sente esses sentimentos negativos desde muito cedo, como, por exemplo, sentir o amor ou sentir a rejeição. Ele só não consegue nesse momento dar um significado, mas ele sente o desconforto. E aí, conforme essa gestação vai evoluindo, o bebê vai aprender a dar significado aos sentimentos maternos. E aí é por volta dos 3 meses de gestação quando ele começa a formar a sua personalidade. Os sentimentos maternos, eles causam alterações, né, dentro do nosso corpo. O bebê consegue sentir coisas agradáveis ou coisas desagradáveis. Mas olha, se você é mãe de primeira viagem, como eu fui, não fica preocupada em relação à rotina do nosso dia a dia, trabalho, a preocupações externas. Porque isso, o bebê, ele sabe distinguir, né? Agora, quando acontece alguma coisa em que realmente você passou por um nível muito forte, emocional e de estresse, aí é liberado hormônios dentro da gente que leva até o nosso bebezinho. Ele sente que aquilo é para ele. Olha que loucura. E aí, nesse momento, é bom que você fale com ele, né? Que você fale que, por exemplo, se você discutiu, né, com o seu parceiro, é importante que ele saiba que essa discussão não é sobre ele, né? Que tá tudo bem, que ele é muito bem-vindo, que ele é muito amado, para que ele, ouvindo a sua voz, compreenda que aquela emoção forte, desagradável, não é sobre ele, né? E fazendo isso, você fortalece o seu vínculo com ele e ele cresce, depois quando ele nasce, ele cresce com mais confiança, né? Agora, se você passa por ansiedade, já lá no final da gestação, olha como o nosso corpo é incrível. O bebezinho, ele já entende que aquele lugar que ele tá não é um lugar
para que ele vai viver. Ele começa a estranhar aquele movimento. E aí fortalece e começa a ajudar esse bebê a entender que existe uma vida fora daquele lugar e ele já começa a se adaptar a esse movimento. Pensa bem, gente, como isso é incrível. E como que eu posso estimular o vínculo entre a mãe e o bebê ainda na gestação? Eu vou conversando com ele, né? É muito importante estabelecer esse vínculo. A minha gestação, por mais desconfortável que foi para mim, porque eu tive muita náusea, né? Eu fiquei pré-diabética, eu engordei demais, eu trabalhei demais. Então, por mais que eu tenha passado por tudo isso, quando eu chegava no final da noite, eu passava a mão na barriga, né? Ou no almoço, quando eu deitava um pouco, e falava com a minha bebezinha, né? Aquilo lá fazia liberar um pouco do meu sentimento de culpa, porque eu não estava curtindo como deveria curtir, né? Eu idealizava uma gestação onde a minha barriga ia chegar primeiro, onde eu ia adorar tudo que eu fosse fazer, que eu ia tirar muitas fotos, e não foi dessa forma. Veio um turbilhão de emoção, né, em mim, vários sentimentos que eu achava resolvidos sobre até a minha própria adoção vieram à tona e aquilo lá mexeu muito comigo. Eu carregava o medo da primeira gestação, de não ter dado conta, que eu achava que eu que não tinha dado conta daquilo. Então, eu falava com ela. E aquilo lá era muito bom, porque hoje eu vejo a Laninha uma criança muito independente, que busca as coisas que ela quer, sabe? Ela não fica esperando. Então, muito dessa confiança que ela traz foi da criação desse vínculo que antes de tornar esse projeto um ofício, eu sentia culpa, eu achava que eu não tinha feito bem, sabe? Então, essas emoções negativas, ela vai ser percebida, né, pelo seu bebezinho. Então, é por isso que é muito bom você explicar tudo o que está acontecendo para ele, né, mesmo que tenha sido coisas desagradáveis, porque ele percebe tudo que é muito forte, que causa uma comoção de emoção grande, a gente libera o hormônio e chega até ele. Por isso que ele tem essas percepções, né, lá dentro. Então, acaricie mesmo a sua barriga. Quando você perceber que ele está agitado, fale com ele. Ele está se comunicando com você, pode ter certeza. Esse encorajamento com o seu bebê vai ser muito importante. Outra forma, né, de fortalecer esse vínculo é durante o parto, né, que é um momento assim ideal para a formação do vínculo. Eu tô rindo, gente, porque eu não tive parto normal. Mas aqui, onde eu vou falar desse vínculo do parto e da amamentação, que eu também não consegui, fica tranquila, continua por aqui, porque esse vídeo é para você sim. Não existem só essas formas de vínculo e você vai entender. Eu vou fazer outros vídeos futuramente e você vai ver que tá tudo bem, tá? Não tem nada de errado com você. Então, o parto, o que acontece? Durante o parto, o nosso corpo, ele produz, assim, altas doses de hormônios, né, da ocitocina, que é aquele hormônio do amor, né, que a gente fala do prazer. Então, o que ele faz nesse momento? Ele é responsável por estimular as contrações, né, do útero, para promover a dilatação, para que o colo do útero, né, dilate e o bebê possa passar. Então, em meio a dores, ele está produzindo esse hormônio. Então, a ocitocina, ela é conhecida como o hormônio do amor. E ela está muito ligado ao desejo de estar com outra pessoa. E olha que maravilhoso que é isso, né? Porque logo após o nenê nascer, a gente continua produzindo a ocitocina endógena, só que ela nesse momento não é mais com dor, né? Antes ela era produzida para aliviar a dor ali do parto, mas agora
ela acontece e faz com que a gente se apaixone pelo nosso bebezinho logo de cara. Olha que maravilhoso, né? Que momento é esse para estabelecer o vínculo, né? De mãe com filho. Então, a mãe, assim que recebe o filho, assim que ele nasce, né? Ela já tem essa produção de ocitocina e se apaixona. Então, isso é muito, muito lindo e também ameniza a quebra da nossa idealização, né? Do bebê. Então, sai aquela imagem que a gente idealizou e entra a realidade, né? Que é o primeiro reconhecimento que a mamãezinha tem do seu filho ao nascer. Então, esses vínculos, gente, por isso que é muito importante, né, quando o bebê nasce, aproximar o bebê da mãe. É tão gostoso, né, falar disso. Gente, eu era totalmente fora do universo de maternidade. E esses 2 anos com a Lana, e mais um ano e meio anterior, que tive a experiência da primeira gestação, fez com que é como se algo tivesse mudado no meu olhar. Não que eu não gostasse de crianças ou não me importasse, eu não tivesse empatia, mas hoje esse assunto ele faz parte do meu dia, né? E quantas coisas eu aprendi trabalhando para médicos, né, ginecologistas, obstetras, e tava ali, né? O universo estava mostrando ali o caminho e opa, deixa eu recuar aqui, porque eu vi aquilo só com os olhos técnicos, né, de um profissional. E hoje eu olho com os olhos de uma mãe. Então, por isso que eu falo com tanto prazer hoje, por isso que eu trago esse grupo de suporte, apoio, porque eu sei, gente, às vezes a gente brinca muito com a questão da maternidade, mas por trás existem mães cansadas, existem mães precisando de suporte, mães precisando de apoio. E eu tenho certeza que esse vídeo que eu tô fazendo vai chegar até a mamãezinha certa. Outro vínculo muito forte é o da amamentação, que também é liberada a ocitocina, né, que torna esse momento tão prazeroso, né, esse fortalecimento do vínculo, né, tem o carinho que envolve esse momento, tem a aproximação dos olhares, né, porque nesse momento, nos primeiros meses, o bebê só enxerga de 20 a 30 centímetros, então ele busca o seu rosto e se fixa nele, reconhece o seu cheiro. Quando você coloca ele no seu colo, ele lembra das batidas do seu coração. E aí, as mulheres podem se beneficiar desse momento com muito prazer, com muito amor. É um momento de se encantar mesmo. Então, para as mamãezinhas que tiveram esse privilégio, né, e optaram pela amamentação, né, no peito, elas têm, né, esse momento. E para as mamães que optaram com a mamadeira, também não estão fora, elas também deitam, dão mamazinho, tem a troca de olhares, o carinho, o afeto. A construção do vínculo, ela não está só no que é considerado normal, né, de uma mãe fazer, tá? E quando eu coloco normal, eu coloco assim porque se eu dissesse que esses vínculos eram os principais, eu ia estar colocando uma culpa ainda maior em outras mamãezinhas que não conseguiram, que tiveram a escolha de não amamentar ou de não ter parto normal. E eu me incluo nisso. Então, aqui eu faço realmente uma pausa de acalento para você. Que mesmo que você não teve parto normal, que você não conseguiu amamentar, tá tudo bem, né? Você não é menos mãe por ter tido essa escolha, né? Você foi responsável pelas suas decisões. Eu tenho certeza que o seu filho te ama da mesma forma, né? Não é isso que vai ter impedido de você construir um vínculo, né? Acredito que a gente está vivendo um momento em que quanto mais sororidade a gente praticar, melhor a gente vai ser como ser humano. Você que está assistindo, escreve aqui embaixo qual cidade você é.
Eu vou gostar de saber. Também, se tiver dúvidas, pode me mandar por aqui ou por direct, tá? Que eu vou responder a todas. Então, o vínculo, ele é tão forte que a gente não fala mais que existe uma criança ou mãe, a gente fala que existe uma criança e a sua mãe. Então, o senso da identidade de uma criança é construído pelo tipo de relacionamento que ele tem com o seu cuidador, e que na maioria das vezes é a mãe. Mas o que acontece então se a sua mãe não tivesse disponível emocionalmente para você? E aqui é o momento em que eu falo, sobre os sinais e os efeitos da ferida de mãe. Então, se essa mãe não tiver disponível emocionalmente para você, provavelmente você vai experimentar a ferida da mãe. E como que eu sei, que eu tenho essa ferida? Eu gostaria que você pensasse na sua infância. E assim que eu fosse dizendo alguns sentimentos, você fosse identificando se você também passou por isso. Então, por exemplo, você experiencia a ferida de mãe se a sua mãe ofereceu cuidado das necessidades físicas, mas ela não deu amor, não deu segurança. Se ela não forneceu empatia para espelhar as emoções sua e ajudar você com essa gestão de emoções. Se ela foi extremamente crítica, se ela esperava o seu apoio com as suas próprias necessidades físicas e emocionais. Se ela não estava disponível porque, por exemplo, ela tinha que trabalhar ou ela tinha alguns próprios interesses. Se sofreram abuso emocional ou físico, e aí às vezes não processou esse trauma, então elas não foram capazes de oferecer amor e cuidados. Se ela vivia sob alcoolismo ou vício em drogas. Então, esses momentos, se você vivenciou um ou mais, pode ser que você carregue sim essa ferida de mãe. E filhas e filhos podem experimentar a ferida de mãe, O ferimento da mãe não é realmente um diagnóstico específico. Embora os filhos também possam sentir, a maior parte das pessoas que sentem são as filhas. A filha que sente a ferida da mãe. A gente sabe que a confiança que a mãe tem influencia na infância e afeta positivamente não só no presente dessa criança, mas como nos seus relacionamentos futuros, E a probabilidade dela tornar isso um ciclo na sua própria maternidade é fato de acontecer. Ela vai multiplicando aquilo que ela recebeu. Outra coisa que eu convido você para refletir é quais são os sinais. E aqui também você pode pensar na sua criança e perceber se você também passou por alguma coisa nesse formato. Se a sua mãe simplesmente não estava lá para você emocionalmente, se você, quando criança, relutava em procurar ajuda da sua mãe, em busca de conforto, se você duvidava que ela tinha, que você tinha aprovação dela, se você se sentia nervosa, assustada na presença dela, se a sua mãe esperasse que você cuidasse dela fisicamente ou emocionalmente. Aqui está um ponto que é muito bom você refletir, porque muita gente carrega o fardo de cuidar da sua mãe como uma obrigação. E aí, várias coisas acontecem na sua vida e a gente vai digerir isso um pouco mais durante a semana, vai descobrir quais são essas feridas e faz com que você não tenha relacionamentos produtivos, que os seus relacionamentos sejam de codependência, faz com que você ache que você não é uma boa mãe,
né? Então isso causa baixa estima, falta de consciência emocional, incapacidade de se acalmar, a sensação de que os relacionamentos bons nunca tá no seu alcance, sabe aquele famoso dedo podre que às vezes as pessoas falam, eu não consigo me relacionar com uma boa pessoa, né? Parece que o meu dedo é podre. Vocês já ouviram falar isso? Então tem a feridinha da mãe aí junto, que faz com que você tenha esse pensamento. Então esses são os sinais e os efeitos que acontecem quando você carrega a ferida da mãe. Ok, Isis, eu identifiquei, eu sei que eu tenho. O que eu vou fazer então? Vamos agora compreender um pouco sobre essas consequências e o que elas acarretam na sua vida, né? E agora eu te faço um convite para te ajudar no seu processo de autocura, que é o objetivo desse canal. E eu peço para que você se permita olhar para as suas experiências, entender quando elas nasceram, quando brotou essas feridinhas emocionais, que você compreenda esse momento e que você possa dar o primeiro passo aqui para começar o seu processo de autoconhecimento e de autocura. Assim você pode ser a mamãezinha que você sempre quis ser. A decisão do que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Pode ser que em algum momento coisas ruins aconteceram na sua vida porque outras pessoas causaram, mas o que você faz com isso é decisão sua. E eu estou aqui para te ajudar, te conduzir, porque isso pode acontecer com uma criança na fase infantil ou com uma adulta. Então a baixa estima é o apego seguro, né, que faz a criança sentir que eles são importantes. Sem essa crença básica em si, as crianças lutam para ter uma noção de si mesma, para acreditar nelas, né? A falta de consciência emocional, a mãe que está presente para o filho, ela é capaz de espelhar os sentimentos do filho. Então, rotular esses sentimentos e ajudar ele a administrar esses sentimentos faz com que a criança não precise suprimir isso, né? Para que ela tenha mais autonomia de fazer toda essa gestão, né? Faz com que ela tenha consciência para lidar com tudo isso. A incapacidade de se acalmar é porque sem a consciência de como administrar esse sentimento, tanto as crianças quanto os adultos, né? Eles não desenvolvem essa capacidade. Então, em vez disso, eles se voltam para outras coisas fora de si em busca de conforto. Essas coisas podem incluir atividades de drogas, de álcool, né? Ele vai buscando produtos de prateleira que resolva rápido, mas que não cura. Ela tem dificuldades no relacionamento. Adultos com a ferida materna têm dificuldade em formar e manter os relacionamentos positivos que todo mundo quer, né? Porque eles não aprenderam a confiar em si mesmo. Olha quanta coisa acontece, né, quando a gente carrega a ferida da mãe. E, gente, eu tô falando das nossas mães aqui, né, das feridas que elas tiveram e que influenciaram na nossa vida. Mas eu não tô aqui para achar um culpado para a situação que você vive. Eu tô aqui para dizer que o que aconteceu com a sua mãe é responsabilidade dela. Ela vai tomar responsabilidade pelas suas ações. Não cabe a nós falarmos sobre as decisões que as nossas mães tiveram conosco. Naquele momento, elas foram as mães que elas conseguiram ser. E nós, compreendendo que existe essa ferida de mãe, podemos pegar tudo isso e ressignificar e olhar com outros olhos, dar outro sentido para aquilo que está acontecendo. A gente não está aqui para botar dedo nas nossas mães. A gente está aqui
porque a gente quer ser a melhor mãe que nós poderíamos ser com os nossos filhos, e por isso eu preciso também me curar. Eu preciso desse momento de autoconhecimento, eu preciso entender sobre as minhas experiências passadas. Entender que as coisas são como devem ser. E tá tudo bem, e a gente está no caminho, evoluindo juntas. Então não se sinta, neste momento, vitimizada por nada. Eu estou aqui para conduzir você até essas orientações e para que você depois absorva tudo isso que a gente está conversando e comece o seu processo de autocura. Eu tenho certeza que vai ser lindo. A importância do vínculo entre a mãe e o bebezinho é para toda a vida, né? Tudo que acontece nos primeiros anos de vida do bebê melhora, né, as suas capacidades cognitivas, memória, controle dos impulsos, né? Conversar com o bebê sobre o seu gosto, estimular, né? Encontrar soluções para problemas durante as brincadeiras. Isso daí tem muito efeito, né, positivo sobre as suas habilidades futuras, porque nós somos frutos de um sistema que corre rio abaixo, né? Como se fosse uma cachoeira. Então, assim como a gente recebe, a gente também vai transmitindo. Se a gente pensar numa dinâmica do amor, né, que, por exemplo, uma mãe que não conseguiu manifestar amor no seu relacionamento com o seu bebê, esse bebê vai crescer e o que ele vai fazer? Ele vai continuar repetindo esses ciclos, né? Porque existe uma doença nesse sistema, né, onde o amor não era demonstrado com facilidade, né, ou pelo menos que a forma com que manifestava não era tão suficiente, né, para o que o bebê precisava naquele momento. Há um aprendizado, né, que precisa acontecer nessa alma familiar, nos quais os parâmetros para os relacionamentos familiares precisam existir, né, porque isso é passado de geração para geração. É possível que com o tempo e com o acerto de certos padrões isso daí vá se alinhando. É importante lembrar que todo processo ele leva um tempo. Se você está sentindo que carrega ferida de mãe, né, é porque no seu sistema do amor, né, no seu sistema familiar, existiu esse ciclo e você agora pôde compreender mais, né? Pôde entender qual é o seu lugar nesse sistema, pôde entender sobre o lugar da sua mãe nesse sistema e você vai conseguir se relacionar melhor com o seu bebê, com o seu filho no futuro, porque cada um sabe o seu lugar. A mensagem que eu trago hoje é: olhe para os seus sinais, né, para os efeitos que essa ferida traz na sua vida, não se culpe, né? E comece o seu processo de autoconhecimento. Essa semana a gente vai falar sobre vários assuntos e vai ser muito importante para você se despertar. Eu quero agradecer por você estar aqui comigo. Foi muito gostoso trazer esse tema. É uma experiência nova para mim. Eu espero que você tire algum proveito, que alguma coisa daqui faça diferença na sua vida, assim como esse tema fez e está fazendo na minha. Se você quiser, nesse momento, e precisa de apoio, eu construí um link que está na minha bio, é um WhatsApp, onde a gente troca alguns saberes. Entra e sinta à vontade para partilhar e fazer parte dessa comunidade que está crescendo, tá bom? Então amanhã a gente se encontra aqui novamente às 21h21. Forte abraço e até mais.